Boa noite, tudo bem com vocês? Como que você está? Você está bem? Eu estou bem também. Claro que no meio dessa pandemia, estamos bem na medida do possível. Eu acredito que em breve aí vamos ter boas notícias. Vamos sair dessa onda que temos vivido aí, uma onda tão triste, com muitas mortes, mas eu acredito que ao final dessa tempestade há uma grande bonança, há uma grande paz, tá bom? Isso é o que eu desejo para você nesse momento. Enquanto o pessoal está entrando na live aí, eu quero deixar aí um tempinho aí para vocês chamarem aí as pessoas, que é o nosso combinado. Vai chamando o pessoal aí. Eu convidei alguns amigos meus aqui, pessoas do meu coração. Chamei um amigo meu agora, antes de entrar aqui. O Jonathan estava 10, 9. E chamei aqui alguns amigos e eu vou dar esse tempo para você colher esse pessoal aí, tá? Vou deixar aí 2 minutinhos, 1 minutinho para você trazer a galera, compartilhar a live, tá? Chama lá o pessoal da igreja, do nosso grupo da igreja, agita o pessoal no grupo lá, pra galera de quinta aqui, no nosso culto de quinta-feira. Eu vou até mandar um áudio ao vivo aqui, ó. Graça e paz, pessoal, estamos ao vivo, estamos esperando vocês. Temos aí 1 minutinho, 2 minutinhos para começar a palavra. Estamos aguardando cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam presentes. Valeu! Bom, você viu aí um tirateima ao vivo, eu mandando áudio aqui para o nosso grupo da igreja. Você que chegou aí, que é o nosso convidado, eu quero que você fique bem aconchegante aí no seu lugar, na sua casinha, que a gente vai falar sobre a palavra de Deus, sobre algumas coisas, a gente vai discutir algumas coisas interessantes. E para isso, eu preciso que você esteja comigo. Já compartilhou a live? Compartilhou? Deixa eu ver aqui. Aqui estou eu. Deixa eu ver o pessoal. O pessoal tá entrando aqui, ó. Glória a Deus. O pessoal tá chegando aí. Vai chegando, pessoal. Vai trazendo a galera do grupo da igreja. Estamos esperando vocês, tá? Falta aí, ó, mais 1 minutinho. Tá bom? Vou dar mais 1 minutinho. Vai enchendo a live aí, pessoal. Vamos enchendo a live aí. Vou dar mais 1 minutinho, tá bom? Chama o pessoal da igreja lá. Chama um amigo no WhatsApp. Chama o pessoal. Vamos bater um papo. Esteja presente conosco aqui hoje. Amém? Muito bem, enquanto estou falando aqui, vocês viram o tema da mensagem, Shangri-La. O que é Shangri-La? Será que é uma palavra do grego? Não. Será que é alguma coisa que tem a ver com a Bíblia? Não, mas tem a ver com a gente, tem a ver com você. Eu vou explicar isso. Na verdade, Shangri-La é uma cidade, é uma cultura, é o nome de uma cidade fictícia da cultura pop, que simboliza muitas coisas na vida do ser humano. E nós vamos destrinchar isso hoje. Amém? Você está preparado? Está preparada? Chamou o pessoal? Vamos começar? Vou começar aqui então, hein? Glória a Deus. Já temos algumas pessoas. Eu quero que você chame as pessoas para assistir, tá bom? Vai mencionando o pessoal aí nos comentários e vamos para a palavra. Bom, vamos lá, pessoal. Como é que está escrito aí o chamamento aí, o enunciado da nossa palavra? Quem descreveu? Que o ser humano nunca está contente. O ser humano nunca está contente, sempre falta alguma coisa para ele. E quando esse algo ele é alcançado, quando essa pessoa atinge esse objetivo que ela tanto quer, ela acaba se frustrando. Ela chega lá no cume do monte e ela descobre que no cume do monte não tem nada. E aí ela desce, porque não é aquilo que ela esperava. Eu sei que muitos vão dizer assim, não, mas o interessante não é a chegada, é o processo, é o caminho. Muitos vão dizer assim, muitos filósofos vão dizer com ditados, olha, o importante não é o cume do monte, mas a escalada, a experiência de se escalar a montanha. Eu concordo tranquilamente com esse ponto de vista. Só que esse não é o ponto aqui que nós queremos atender. É porque que nós temos a vontade e o sentimento de escalar montanhas, de alcançar propósitos, de querer vencer muitas vezes coisas que nós já sabemos que elas não têm muito fundamento, mas nós buscamos algo que seja pleno. Por que essa busca pela plenitude ela não para? Qual será a causa desse sentimento? O que causa essa sensação? O que causa essa vontade de sempre buscarmos mais? Que nos obriga a buscar algo perfeito, que nos faz sentir completo,
que satisfaça nossos sentimentos, vontades, de uma vez por todas. Seria essa tal de Shangri-La que vamos explicar? Ou será que é a cidade de Eldorado? Ou será que se nós encontrarmos o Éden, ou a paz interior, ou se doarmos tudo aos pobres? Talvez você não conheça a cidade de Shangri-La ou Eldorado, mas eu tenho certeza que o que essas cidades representam, talvez você um dia buscou e talvez a humanidade tenha buscado. O que a humanidade tem buscado? Paz, prosperidade, saúde, vida, equilíbrio, constância, reconhecimento pessoal, satisfação. Não é isso que a humanidade tem buscado tanto? Por que nós buscamos tanto por isso? E por que nós entendemos que o certo é a ausência de tristeza, a ausência de perdas e o fim das lágrimas? Por exemplo, nesse momento de pandemia tão difícil em que vivemos, nós olhamos para a situação e pensamos, não é correto. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas amadas que morreram cedo demais, essas pessoas foram embora e você pensa, essa pessoa não devia ter partido. Isso está errado. Talvez um dia você ansiou por isso, e essa ânsia, esse desejo, é uma busca muitas vezes solitária, porque nós não estamos procurando Eldorado ou Shangri-La, mas temos buscado um lugar de plenitude, um lugar de paz, um lugar onde a dor não exista. A humanidade está buscando isso de qualquer jeito, a qualquer custo, e não tem encontrado. E nós pensamos às vezes, quando olhamos a televisão, vemos o noticiário, pensamos, que mundo é esse em que nós estamos vivendo? Deve haver uma solução. E essa solução muitas vezes ela não aparece de maneira tão fácil. E às vezes essa resposta nós substituímos por outras coisas, por relacionamentos, por expectativas, por emprego, por igreja, por religião. Queremos dar um sentido à nossa vida, queremos dar um sentido, um propósito para as nossas vidas. Às vezes, eu vou me casar e esse é meu propósito. Aí casa, está infeliz. Então vou fazer um filho, eu vou criar um filho, vou gerar uma criança. Aí gera a criança, não era esse o objetivo. E a pessoa começa a traçar metas, e ela vai conquistando essas metas, e essas metas elas não apresentam, não satisfazem a expectativa que elas representavam um grito interno. Se é que você me entende. A pessoa, ela pensa, olha, se eu fizer tal coisa eu vou me satisfazer. Aí ela faz e não se satisfaz. O que é esse sentimento de insatisfação que faz a gente subir montanhas e descer montanhas, subir montanhas e descer montanhas? Mas eu não penso nisso. Mas tem pessoas que estão buscando a paz interior, em busca da felicidade. Eu conheço pessoas que, eu já conversei sobre esse assunto, e hoje no mainstream, esse assunto está nos trend tops, né? Que é ser você mesmo. Quando você é você mesmo, você encontra a felicidade. Conheço muitas pessoas que, agora eu vou ser eu mesmo. A pessoa faz isso, diz que está feliz, que encontrou a felicidade. E quando nós vemos na raiz mesmo, aquela raiz do objetivo, ela sente-se sozinha. E como sanar esse anseio? Quem colocou esse anseio no coração do homem? E quem colocou essa busca em nós? E como saná-la? Mas antes disso eu quero mostrar para vocês na história, aqui nas Américas, duas histórias de pessoas que perseguiram objetivos e não conquistaram. A primeira delas eu quero falar para vocês é de Eldorado. Renan, o que é Eldorado? Você já falou, eu vou explicar.
Em 1522, surgiram rumores de que existia uma cidade dourada, toda de ouro, em que os talheres, as ruas, os prédios eram todos de ouro maciço. E o interessante é que foram realizadas inúmeras expedições no Equador. Por Equador se dizia que ficava essa cidade. E nesses últimos 500 e poucos anos, muitas dessas expedições deixaram homens milionários pobres, porque gastaram dinheiro fazendo expedições para o Equador e não encontravam nada, e investiam dinheiro e buscavam, vasculhavam a floresta do Equador e nada encontravam. E o interessante é que se somarmos aí as duas expedições mais letais, ou seja, as duas expedições no Equador que mais tiveram vítimas na floresta, só somar duas, tiveram centenas, mas se eu somar apenas duas, nós chegaremos a quase 6.000 mortos, isso mesmo, meia dúzia de milhar de seres humanos mortos na floresta em busca de uma cidade que não existia. Já imaginou? Uma expedição com 4.000, outra expedição com 3.000 homens, aproximadamente. Homens que foram para a floresta para encontrar a riqueza, a satisfação no ouro, e encontraram o que? A morte. E sabe o que é interessante? Você pode estar pensando assim comigo: ah, isso daí foi 1500 e bolinha, ninguém faz mais isso. É nada. No século XX tivemos mais 3 expedições fatais, sendo que a última foi em 1997, com o famoso norueguês expedicionário, pesquisador Lars. Segundo a revista Abril, em 14 de fevereiro de 2020, Lars desapareceu porque estava numa expedição em busca de Eldorado e faleceu e nunca mais foi encontrado seu corpo. Mata fechada, sumiu. Em 1997, eu tinha 7 aninhos. Outro exemplo para você. Outro exemplo. Nós temos, quem nunca ouviu falar na fonte da juventude? Tema de desenhos, séries, está no imaginário pop. Mas a fonte da juventude, ela foi âmbito de procura no século XVI, ali nos Estados Unidos, na região da Flórida aproximadamente. E o interessante é que a fonte da juventude já era especulada bem antes de Jesus. Homero dizia que, o filósofo Homero dizia que a velhice era algo repugnante, nojento, que deveria ser expurgado. Alexandre o Grande, que morreu jovem, aos 33 anos, dizia que em suas expedições até a Índia, se possível, talvez encontraria o rio da juventude, aonde ele poderia mergulhar e ficar jovem para sempre. Então, quando descobriram as Américas, a partir dessa época, na exploração das Américas, essa ideologia por lugares místicos cresceram, e a fonte da juventude não foi diferente. Em uma entrevista ao canal National Geographic, a professora de arqueologia da Universidade de Flórida, Kathleen Deegan, lembrou que há registros de um cemitério e restos mortais de uma missão espanhola, que data de 1565, data da fundação da cidade de Santo Agostinho. E esse cemitério está perto do local que abrigaria a possível fonte da juventude descoberta por Ponce de León. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas morreram tentando encontrar a fonte da juventude e não encontraram.
Uma expedição toda faleceu, morreu de fome e sede em busca de algo que não existia. O que será que moviam esses homens? Você pode dizer para mim, Diácono Renan, o que movia essas pessoas era interesse em poder e imortalidade. Sim, é verdade. Mas existe algo que vai além disso. Um fascínio, uma voz interior, que faziam esses homens entrarem em matas virgens desconhecidas, milhares e milhares de homens morrendo, porque algo dentro deles dizia que existe um lugar em que a riqueza é infinita, que a possibilidade de uma riqueza de ruas de ouro poderia ser verdade. Uma convicção dentro deles fez com que a busca pela imortalidade, pela fonte da juventude, fez toda uma expedição morrer, porque algo dentro deles dizia que morrer era errado. Algo dentro deles dizia que a imortalidade provavelmente era possível. Mas você pode ainda olhar para mim através desse seu celular, da televisão, e pensar, mas em nenhum momento eu faria isso, eu faria essa loucura. Eu sei que parece bobo aos seus ouvidos o que eu estou falando aqui, mas perceba comigo que essa mesma intenção, ela continua até os dias de hoje, só que mudou de forma. A busca pela juventude, talvez você não tenha subido num cavalo e percorrido os campos da Flórida em busca da fonte, mas nós vemos nas redes sociais, vemos entre os famosos, a busca pela juventude através da plástica, através de metodologias cada vez mais tecnológicas, para permanecer o corpo, pelo menos esteticamente parecido, na casa dos 30 pelo menos. Vemos a busca por Eldorado, não dentro da mata, mas vemos a busca pela riqueza a qualquer custo, puxando o tapete de pessoas em corporações, matando o parente por causa de uma herança, inimizades por causa de dinheiro, porque de alguma maneira o dinheiro vai trazer uma estabilidade. Whindersson Nunes, viu uma declaração dele esses dias. Ele disse: eu passava fome, eu via as pessoas comendo arroz e feijão, só arroz e feijão, eu orava a Deus, eu quero só comer arroz e feijão, para mim tá bom. Tanta fome que ele passava. Ele disse que agora ele é milionário, e ele disse que na melhor fase dele, quando ele estava milionário, foi quando ele esteve mais triste, porque tudo aquilo que ele pensava era: quando eu estiver bem rico, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer tudo o que o dinheiro me proporcionará. E ele fez, só que ele caiu na tristeza, porque ele viu que quando ele chegou no cume, não tinha mais nada, e lá ele ficou triste. E ele disse que começou uma busca para entender o propósito da vida. Depois que ele alcançou o objetivo dele, ele viu que esse objetivo era fútil, não satisfazia o desejo dele por algo a mais. E a imortalidade, o ser humano quer ser imortal? Os estudos com as células tronco, o estudo com os radicais livres para retardar a morte celular, os estudos para a substituição de órgãos internos, a medicina tem crescido de maneira substancial. A luta para que os neurônios não morram durante a velhice. São vontades, são memórias que vêm desde esses nossos antepassados que procuravam por Eldorado, procuravam pela fonte da juventude. Hoje mudou o quadro. A busca, o desejo, o anseio de vencer a morte, o anseio de vencer a violência, o caos, de encontrar o equilíbrio, a paz, a estagnação total. A plenitude ainda existe. Mas que vontade é essa
que desde os primórdios deixa os homens inquietos, essa fome que não pode ser cessada, da onde vem? E é por isso que o tema da mensagem é Shangri-La, porque esse anseio, essa busca, essas histórias encontraram na mente de um escritor chamado James Hilton. Ele é o escritor do livro O Horizonte Perdido, a lenda de Shangri-La, a lenda de Shangri-La, a cidade perdida de Shangri-La. Esse livro foi um livro que ele fez de maneira despretensiosa, mas é um livro que vende 15 mil cópias por mês, segundo o New York Times. E o que conta nessa história, diácono? Conta que o mundo está em guerra. Esse livro é de 1933, antes da Segunda Guerra. Eu imagino o boom que esse livro deve ter tido pós-guerra. Mas esse livro foi escrito antes da Segunda Guerra e depois da Primeira. E nesse livro diz que o mundo está em guerra. E um avião com pessoas importantes cai no Himalaia, no Tibete. E os sobreviventes naquele frio, naquela neve, tentam de alguma maneira ter sobrevida. E alguns monges do Tibete salvam aquelas pessoas e levam até a cidade de Shangri-La. Na cidade de Shangri-La, eles percebem que não existem velhos em Shangri-La, porque em Shangri-La as pessoas são velhas, ficam novas. E em Shangri-La o tempo passa devagar, é como se o tempo não tivesse domínio sobre a cidade. Lá a paz é uma verdade, não existe falta de nada, não existem lágrimas, e a morte não pode entrar sobre os portões de Shangri-La. E esse livro foi tão bem vendido, esse best-seller foi tão bem vendido, que no nosso ocidente, ele foi escrito no ocidente europeu, mas aqui nas Américas, foi tão bem acolhido essa ideia, que está na cultura pop. No Brasil, por exemplo, nós temos o cantor Thier, Marisa Monte, Rita Lee. Nos anos 80 o grupo KGB, Arte Popular, e assim vai. Tantos artistas cantando sobre essa cidade. E muitas dessas músicas são canções ansiando: eu quero ir para lá, eu preciso ir para lá. O meu eu interior clama por Shangri-La. E na verdade Shangri-La é um grito do interior do ser humano pelo lugar perfeito. Parece que Shangri-La se tornou a peça do quebra-cabeça. Embora Shangri-La seja fictício, Shangri-La representa a necessidade do homem de encontrar um lugar aonde ele encontra paz, aonde a morte não reside, aonde a pobreza não existe. Mas será que isso existe? Será que isso existe? Vou fazer uma pergunta. Se você sente frio, é porque existe calor. Se você sente saudades, é porque existe alguém ou um lugar. Se você sente fome, é porque existe comida. Então, se existe um anseio por algo imortal, se existe um anseio por algo eterno, se existe um anseio por um propósito definitivo, se existe um anseio que transcende a morte, que transcende a doença, é porque ele existe. Porque todo ser humano anseia pelo além. E o que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz? E eu vou dizer algo para você agora. A Bíblia, ela diz claramente, com todas as letras, o que é isso.
E eu quero viajar com você agora. Vai aparecer na sua telinha aí, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Nós vamos ler e entender que esse sentimento, esse anseio, essa busca, esse sentimento de subir montanhas, foi colocado como um software, foi colocado, foi plantado de propósito em você, foi colocado propositalmente em você. Deus colocou de propósito. Já temos na tela? Eclesiastes 3, verso 11, perdão. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Agora, presta atenção. Também, pois, colocou no coração do homem o anseio, a fome, a necessidade pela eternidade. De novo, vamos ler de novo nesse ponto. Eu quero que você repita comigo, tá bom? Eu vou ler e você vai repetir. Também, isso, repita comigo. Também colocou, depositou, instalou no coração do homem, de novo, no coração do homem, o anseio, a fome, a necessidade pela eternidade. De novo, pela eternidade. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então Deus é o culpado, o responsável por essa necessidade de buscar algo transcendente, algo que é transcendente à mortalidade humana, um conhecimento ilimitado, a eternidade. Deus colocou a fome, a curiosidade, a necessidade pela eternidade. Agora, sabe por que você nunca entendeu isso? Sabe por que você nunca captou essa mensagem? Sabe por que até agora, só hoje que você foi entender isso? Continuando lendo o versículo, olha a continuação. Mesmo assim, este, que é o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja que estamos lendo aqui a velha aliança, já vamos entender isso. Veja que Deus coloca o anseio pela eternidade no homem, ou seja, ele está com aquela fome, ele quer algo que transcende ele, mas ele não sabe exatamente o que aconteceu, quem colocou, para que é. Mas Deus deixou assim? Não. Quero que você abra essa resposta. Esse versículo, ele tem uma continuação lá no Novo Testamento, na boca do apóstolo Paulo. A explicação de Eclesiastes 3 e 11, nós vamos encontrar em Atos. Abre lá, por favor, Jonatas, para o pessoal que está em casa. Você que não está com a sua Bíblia, pode abrir aí. Atos, capítulo 17, o versículo 27 até o 31. Nós vamos ler o versículo 27, 28, 29, 30 e 31 do capítulo 17 de Atos. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema. A palavra vai estar na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, na tela da sua TV. Amém? Já está positivo aí? Então, está aberto aí? Eu vou ler, não precisa abrir. Eu vou ler o versículo de Eclesiastes e vou começar a ler o verso 27 para você ver que bacana, tá? Ele vai deixar aberto para vocês aí no verso 27, mas eu vou ler com vocês Eclesiastes para você ver como um completa o outro, tá bom? Ele fez tudo no seu tempo apropriado, também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mas Deus criou o homem,
Deus ele criou o homem de apenas um homem só. Toda a humanidade veio de apenas um homem, que é Adão. Verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, apalpando, como cegos, pudessem encontrá-lo, embora Deus não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, e deu provas disto a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Eu vou explicar para você esse texto. Não precisa abrir, quero que você olhe para mim e entenda o que eu vou dizer. Paulo estava na cidade de Atenas. Atenas, a sede dos Jogos Olímpicos, onde foi inventado os jogos, a maratona. Atena, a capital da filosofia grega, da cultura, da ciência, o berço da ciência, o berço do método científico. Paulo estava no Areópago. Areópago é um teatro, é um anfiteatro. Ele estava no meio de magistrados, pessoas cultas, pessoas que tinham 3, 4 faculdades, pessoas com dinheiro, inteligentes na época. E Paulo começa a dizer àqueles homens inteligentes atenienses que Deus criou o homem, e ele criou o homem, ele plantou no homem um desejo de procurá-lo, mesmo que tateando como um cego para encontrá-lo. E ele diz que Deus não está longe de você. E ele diz algo interessante, meus irmãos, que mesmo antes de Jesus vir à terra, filósofos gregos que não conheciam o judaísmo, que não tinham contato com nenhum tipo de monoteísmo, começaram a se questionar, começaram a sentir dentro deles uma voz que gritava, dizendo assim: peraí, esses deuses, Zeus, Júpiter, eles não podem ser reais. Não. E aí os filósofos de 650 anos antes de Cristo escreveram: existe apenas um Deus, e nele vivemos, nos movemos e existimos. Veja que a compreensão deles é muito atual. É uma compreensão em que Deus não é apenas um Deus individualista, mas Deus, ele abrangeria toda a realidade, aonde a própria realidade estaria embutida a divindade de Deus. Ou seja, Deus seria onipresente, onipotente, onisciente. Isso pessoas que não tiveram contato com o judaísmo, com apenas esse sentimento, com essa eternidade plantada, esse anseio pela eternidade, fez com que esses homens, filósofos gregos, começassem a tatear, a procurar esse Deus. E um deles disse: nós somos descendência desse Deus. Ou seja, esse homem começou a suspeitar que o ser humano era resultado da divindade. E é verdade, quando Deus criou o homem, ele sopra a sua natureza divina no homem, mas o homem perde essa natureza divina quando ele é expulso do Éden. E a partir que Adão ele perde a comunhão com Deus,
as próximas gerações vão começar a buscar essa eternidade, tanto que a Torre de Babel, eles querem construir uma torre que chega até aos céus. E o que nós vemos hoje em dia? As agências espaciais procurando de maneira desesperada se existe alguém lá fora. Será que estamos sozinhos nos cosmos? Será que temos vida em Marte? Será que alguém pode nos ouvir? Mandam sinais sobre as galáxias. Alguém está aí. O ser humano, ele olha para os céus e cria o avião. Ele olha o leopardo e cria o carro. Ele anseia por algo que supere suas limitações. E esse anseio é porque nós fomos expulsos do Éden. E a necessidade por estar conectados com Deus é o que faz o homem sentir essa vontade. E Deus plantou essa necessidade na gente. Ou seja, quando o apóstolo Paulo termina dizendo: olha, mas essa época de ignorância acabou, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Toda a expectativa por imortalidade, toda a expectativa por sucesso, toda a expectativa pelo transcendental foi cumprido num homem chamado Jesus de Nazaré, o Messias, o escolhido de Deus. Em Jesus termina essa busca, em Jesus termina essa sede. E nas palavras de Jesus eu quero falar para você, nas próprias palavras de Jesus eu quero abrir para você. E eu vou pedir para o Jonatas abrir para nós em João, capítulo 7, 37. E eu vou ler 4 vezes em que Jesus disse sobre isso. 3 para aqueles que estão longe, e 1 para aqueles que estão em Cristo. João capítulo 7, verso 37. Essa busca, ok? Podemos? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, em algumas traduções diz assim: e Jesus gritou a plenos pulmões. No original diz que Jesus, tudo que ele tinha, ele deu um berro. Ele deu um berro que todo mundo parou para ouvir. E ele gritou assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que loucura! A raça humana tem sentido esse anseio, essa sede. E de repente um homem sobe no meio de uma multidão e grita: sou eu sou a resposta. Olhe só, um homem dizendo: se alguém tem sede, se alguém tem anseio, se alguém tem necessidade. Ou seja, aquilo que está escrito em Eclesiastes 3:11, é esse anseio pela eternidade. Se alguém tem esse anseio, venha a mim e eu vou sanar esse anseio. Incrível. Se alguém tem sede, venha até mim e beba de mim. Que autoridade. Outro versículo, Mateus capítulo 11, verso 28 e 30, vai estar na telinha para você. Mateus capítulo 11, verso 28, verso 28 ao 30. Aleluia. Venham a mim. Olha só, hein? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, a minha pessoa, lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que declaração assustadora, veja que declaração séria e pesada. Jesus disse que Ele é responsável pelo descanso das almas dos homens, Ele é o responsável pelo descanso da humanidade. Ele está dizendo que o peso que Ele coloca é muito leve, e Ele tem o poder de substituição, Ele tem o poder de sugar aquilo que te oprime, e tem o poder de te dar paz. E veja só, Ele disse algo que Buda não disse, que Gandhi não disse, que nenhum guru disse um dia. Ele disse: eu sou manso, aprendam de mim, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a imortalidade, eu sou a eternidade, eu sou Deus. Ninguém um dia nem ousou. Buda, jamais ousou. Gandhi jamais ousou. Filósofos gregos, helenistas jamais ousaram. Os gurus shintoístas jamais ousaram dizer. Mas Jesus disse: eu sou a solução da humanidade. Jesus disse: eu sou o descanso para a alma aflita. Jesus disse: eu sou a vida, eu sou a própria vida, eu sou a própria imortalidade, eu sou a ressurreição dos mortos, eu sou a verdade. Eu não vim trazer uma verdade, eu sou a própria verdade. Que pesado isso. E Ele diz: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Em mais um texto, quero que vocês abram em João 4, versículo 13 e versículo 15. Quero que você leia comigo. Mateus 4, versículo 13. Nesse contexto, Jesus está passando por Samaria e ele encontra um poço, o poço que o próprio Jacó fez, e ele encontra uma mulher samaritana. E os judeus e os samaritanos não se davam, eram inimigos, e no contexto social da época, homem e mulher não podiam conversar. Então imagina a situação dura e difícil que era Jesus conversar com essa pessoa, que era socialmente impossível de ter comunicação, e de maneira, e sua etnia não era compatível, sua cultura não era compatível com a de Jesus. Mas Jesus estava nem aí para isso. E Jesus, ele sente sede, vê que ela vai buscar água e pede água para ela. E ela diz: Senhor, eu não posso te dar água, meu querido, porque você é judeu. Nós somos inimigos. E ainda mais eu sou uma mulher, né? Você está doido? E Jesus responde em João 4, no verso 13 em diante, até o 15. Jesus diz assim o verso: Jesus respondeu: quem beber desta água do poço terá sede outra vez. Igual eu aqui, ó, tomando a minha água. Estou tomando ela aqui, mas tomei água ontem. Eu vou tomar essa água, mas amanhã eu vou ter sede. Daqui a pouco eu vou sentir necessidade de novo. É o que ele está dizendo. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, naquele que beber, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que incrível, ele disse que a água que ele der, o indivíduo que beber, ele está dizendo que no indivíduo, ele não vai só tomar, vai criar algo espantoso no indivíduo, vai acontecer algo estranho, uma fonte, um conteúdo, um depósito infinito de água. Quando nós tomamos água, a gente toma, ela entra no nosso corpo e nós expelimos.
Mas Jesus disse que quando você toma essa água, ela não sai do seu corpo, ela cria uma fonte, e quando ela sai produzindo. É uma água que produz vida e salta, cria uma ponte para a eternidade, cria uma conexão com o transcendental. Veja que Eclesiastes 3 diz que Deus plantou uma ansiedade, uma sede. Diz que Deus plantou uma sede no homem, e Jesus diz: eu sou uma água que vai matar. Eclesiastes 3:11. Eu sou a água que vai cessar o anseio, de Eclesiastes 3:11. E não só isso, essa água vai matar esse anseio, mas não só matar, vai criar uma conexão, uma ponte que vai transcender essa vida mortal, vai transcender as dificuldades dessa vida, vai transcender as doenças, vai transcender as perdas, vai transcender as limitações, e vai atingir o mundo sobrenatural, vai atingir a eternidade. Aquilo que o homem tem buscado, aquilo que ele tem, Eldorado, é Shangri-La, é que é a fonte da juventude? Não, é a eternidade. Aquilo que a humanidade tem buscado, eu vou criar uma fonte que vai fazer a conexão com isso. Isso é sério. Mas a mulher, assim como a humanidade até hoje, depois de 2000 anos do advento do Messias, que ressuscitou, como Paulo disse, ressuscitou dando a prova de que Ele é o dono da vida, e que a morte não pode nos segurar, que a vida não é só essa, que a imortalidade é um fato. Ele ressuscita e sobe às alturas. E da mesma maneira que a humanidade hoje não entende isso, e da mesma maneira que o lado B de Eclesiastes 3:11 diz que o ser humano não consegue entender o que Deus está fazendo, nesse mesmo versículo 15, a mulher samaritana não entende, e as coisas espirituais ela entende como materiais. E diz assim: a mulher disse: Senhor, me dá dessa água então, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Não sabemos se ela disse de maneira irônica, incrédula, ou não sabemos se ela realmente acreditou que seria uma água mágica. Mas o ser humano faz isso. Jesus morreu há 2000 anos dando essa resposta, mas em 1533 6.000 homens morreram procurando Eldorado. Em 1997 Harz estava morto nas florestas procurando. Em 1537 morreu Joel e sua expedição procurando a fonte da juventude. Alexandre o Grande morreu novo procurando isso. E hoje as pessoas procuram. Pessoas estão congelando os seus próprios corpos, para que um dia a medicina dê um jeito de devolver a vida aos seus corpos. Só que essa resposta já foi dada. Jesus ressuscitou, a resposta já foi dada. Mas da mesma maneira que essa mulher ouve algo espiritual, e sua mente apagada, sua mente no pecado, entende como se fosse uma água comum, como se fosse essa água aqui, da mesma maneira a humanidade tem buscado Shangri-La e tem rejeitado o reino da glória do Filho de Deus. Shangri-La vende 15.000 cópias por mês, mas hoje na nossa live tem 19 pessoas. Quantas? Não entendi. 25 pessoas? Tem 25 pessoas na nossa live. O livro Shangri-La vende 15.000 cópias por mês. Nessa live tem 25 pessoas. E o livro é uma ficção, mas o que eu estou dizendo é real. Jesus está vivo, e você não precisa morrer, meu irmão. Você não precisa ir para o inferno. Mas essa mulher, quando Jesus fala: eu vou te dar uma água que saltará, transcenderá seu corpo mortal, transcenderá sua humanidade falida, ela fala: ai que bom, me dá essa água para eu não ter que vir andar até aqui. É boa na fonte? Essa água é boa na fonte? Eu quero. Não.
As palavras de Deus são espírito e vida. E essa mulher, quando ela escuta algo material com efeito no material, quando na verdade Jesus está dizendo algo espiritual com efeito no espiritual e no material. Porque Paulo diz em suas cartas: aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Portanto, que aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê, e aquilo que não se vê é eterno. Jesus disse certa vez, quando multiplicou os pães, Ele disse: vocês têm que beber o meu sangue e comer a minha carne. E as pessoas disseram: meu Deus, Senhor, agora você virou canibal? Nós vamos beber o teu sangue, comer a tua carne? Sai fora, essa palavra é muito dura. E as pessoas começam a abandonar Jesus, logo depois que Ele multiplica os pães. E Jesus disse: ei pessoal, eu não estou falando de canibalismo. Aquilo que eu falo é espírito e vida. E vocês estão ouvindo material, porque vocês só estão aqui porque eu multipliquei o pão. E as igrejas evangélicas estão cheias por quê? Porque 5 passos para ter um Corolla, 10 passos para ter sucesso, 15 passos para ter dinheiro no bolso. E Deus não é só algo material, é espiritual, é eterno, salta para a eternidade. E Jesus, Ele começa uma conversa espiritual com aquela mulher. Jesus ignora essa frase inútil dela, e Ele começa a demonstrar que Ele é o Messias. E para você que é cristão, que está me ouvindo pensando: essa palavra não é para mim, essa palavra é para quem não é cristão, que ainda não conhece Jesus. Não precisa abrir, eu vou ler para você, João 15:4, não precisa abrir. Viu, João? Não precisa, tá, João? Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira verdadeira. Vocês também não podem dar fruto se não ficarem permanentes em mim. Eu sou a videira, vocês são apenas os ramos. Se alguém ao permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada vocês podem fazer. Se você, cristão, substituiu essa fonte, substituiu buscar primeiramente o reino de Deus por outra coisa, se você está fascinado com algum outro objetivo que não é o reino de Deus, sinto lhe informar, mas você está buscando Eldorado, você está buscando, sabe o que? A fonte da juventude. Essas coisas são em vão, é vaidade. Deus está chamando você para buscar as coisas dele, a fonte é Ele. Não saia da videira, porque o cristão, ele está em Cristo, mas ele pode largar, ele pode se desconectar. Essa fonte que cresce, salta para a eternidade, você pode ir lá e tampar essa fonte. E nesses versículos, o 4 e o 5, 5 vezes encontramos o verbo permanecer. 5 vezes encontramos o verbo permanecer em apenas 2 versículos. Você tem que permanecer conectado. Essa fonte que salta para a eternidade, essa fonte de vida, essa cachoeira de poder, tem que se manter constante, conectada. Você tem que estar focado, com os olhos fitos em Deus. Busque primeiro o reino, busque primeiro as coisas, os interesses de Deus. E eu sei que nesse momento, você que está me ouvindo, você que me ouve, eu sei que tem ateu me ouvindo, eu sei que tem pessoas que já frequentaram o terreiro, mesa branca, católicos, agnósticos, gnósticos, cristãos simpatizantes, pessoas que frequentam a igreja e não querem se aprofundar muito, vão ali, vão até o raso.
e você que permanece firme. Jesus, enquanto eu pregava aqui, dentro de você, seu coração, esse anseio que Deus plantou, essa fome que Deus plantou no seu coração, enquanto eu pregava aqui, você ficava pensando: meu Deus, isso faz todo sentido. Eu quero dizer a você que o espiritismo não é a verdade, o catolicismo não é a verdade, o protestantismo não é a verdade, qualquer outra religião afro não é a verdade, a ciência apenas por si só não é a verdade. A verdade é um homem, é Jesus. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz que para você estar com o Pai, você tem que permanecer em Jesus. Eu estou falando com 3 tipos de pessoas: aquelas que nunca se conectaram, aquelas que se desconectaram e aquelas que estão conectadas. Para você que está conectado, eu quero dizer a você: não perca o seu foco. Você está gastando o teu tempo com coisas que não são do Senhor. Você ocupa sua mente com coisas que não tem agradado a Deus. Isso serve para mim, isso serve para você, que estão firmes, permanentes, que já estão começando a querer soltar. Grude, fique firme, receba a seiva de Deus. Para você que se soltou, que está longe, é hora de se reconectar, é hora de tirar os entulhos dessa fonte, é hora de tirar a sujeira e deixar a água brotar, deixar a água saltar, deixar que essa fonte jorre vida de novo, viver o ápice que você nunca jamais sonhou viver, viver o melhor tempo de sua vida de novo com Deus, voltar para a casa do papai. E eu quero falar com você que é de outra religião, que não tem religião, mas enquanto eu falava com você, você dizia: realmente existe algo em mim, existe um porquê, existe uma pergunta que nunca foi respondida, e eu quero respostas. E Jesus, essa resposta dentro de você, uma chavinha foi ligada, uma chave foi virada, e é Jesus. E para você que está me ouvindo, eu vou começar com você que nunca se conectou, que ainda não bebeu dessa água, que anda aflito. Eu vou orar com você, você vai repetir o que eu vou falar, e a salvação vai entrar no seu espírito. A salvação, Jesus, ele vai entrar em você, e quando você começar a orar, você vai sentir como se tivesse sido preenchido. É como se você tivesse acabado de almoçar. Você vai sentir que você está completo. Aquele anseio vai cessar, aquelas palpitações, aquela tristeza por algo que você nunca encontrou, ela vai cessar, e essa fonte vai começar a jorrar, e você vai ficar curioso, você vai querer saber mais, você vai querer se aprofundar mais, e você vai querer mais de Deus, e isso vai crescer, e isso vai saltar para a eternidade. Você está pronto? Primeiro eu vou falar com você que não está conectado, depois com quem se desconectou, e depois eu vou orar com quem está conectado. Quero orar com você que ainda não se conectou. Feche seus olhos, ouça a minha voz, repita comigo assim: Deus. Diga com mais convicção. Se tem alguém perto de você, você está de fone, pode dizer baixinho, balbuciando as palavras. Diga: Deus, eu ouvi essa palavra tremenda. Eu ouvi e entendi que o seu filho Jesus é a resposta, é a solução dos meus anseios, dos meus sentimentos. Eu entendi. Diga mais uma vez: eu entendi. Com essa palavra,
que eu preciso de salvação. Eu preciso ser salvo. Estou desesperado. Eu quero muito. Escreve o meu nome no livro da vida, no livro dos imortais. Eu me arrependo da vida de pecado. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu falhei, mas eu reconheço, Pai, que sou salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz, e tomo posse da minha salvação, e me retiro da morte para a vida. Eu era um pecador, mas agora eu nasci de novo e estou salvo, e o Senhor agora mora no meu coração, e eu já posso sentir a paz e a vida no lugar da morte, nessa hora, em nome de Jesus, amém. Sopro da vida sobre você. Toque Espírito nessa pessoa agora. Eu cancelo todo vício, eu repreendo toda tristeza, depressão, alcoolismo, drogas. Essa pessoa que não consegue ser bem profissional, não consegue dar continuidade em sua vida, essa pessoa que acabou de aceitar, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual, essa pessoa é salva, está livre do mal, e todo espírito que maquiou, manejou, eu paraliso agora, em nome de Jesus. Receba agora uma unção de paz poderosa, e eu espero você, que é meu mais novo irmão, no domingo aqui, hein? Às 19 horas, ou às 6, eu não sei, não vou fazer o horário ainda, mas eu quero que você mande no chat da Vida Cristã, pedindo o link da igreja. Quero você aqui. Agora quero falar com você que se desconectou, quero falar com você que se afastou. Pode abrir para mim, por favor? Quero falar com você que está longe de Jesus, que por causa de pastores, que por causa de mentiras, falsas profecias, ou as vontades do mundo, os interesses da vida lhe atrapalharam. Eu quero falar com você e com João Pedro, que acabou de passar aqui. Tô brincando, João Pedro tá firme, né, Pedro? João Pedro tá firme. Interessante isso. João Pedro tropeçou aqui. Quero falar com você que tropeçou na caminhada, que não chegou a desviar, mas cometeu erros e está com vergonha, cometeu deslizes e acha que não merece mais Jesus. Interessante isso, né, Jonatas? O PP tropeçou aqui, mas não só você que desviou, se afastou, mas você que cometeu um deslize e o diabo está massacrando teu coração com a culpa. Ore assim comigo, diga: papai,
eu me arrependo. Papai, eu me arrependo muito, muito, me perdoa, eu quero voltar, eu me desconectei, mas a partir de agora, papai, eu estou conectado, estou de volta ao jogo, estou de volta, eu me levanto, eu retiro toda a sujeira da fonte, eu abro meu coração e retorno triunfante em nome de Jesus, amém. Espírito, toque essa pessoa, fortaleza para essa pessoa, fortaleza sobre a mente dela para vencer os vícios, fortaleza sobre essa pessoa agora, unção que despedaça o jugo. Está escrito na carta de João: se o nosso coração nos culpa, Deus é maior que o nosso coração. Eu quebro toda a culpa. Receba o refrigério de Deus sobre você agora. Levante-se. Você está apto de novo. Você está apto outra vez. Levante-se. Se Satanás mostrar para você o que você vê, você diz para ele assim: olha, isso aí são coisas de alguém que já morreu. Eu me levantei outra vez. Aleluia. E quero falar com você que está firme, com você que está na rocha. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Não tema o amanhã. Foco em Deus. Foco em Deus. Não desvie a sua caminhada por qualquer propósito que seja. Repita assim comigo: Papai, obrigado por tua graça, que eu possa continuar com os meus olhos fixados em ti. Obrigado pela sua vida, que eu seja humilde para aprender, humilde para reconhecer quando eu devo cortar e deixar cortar o que deve ser cortado, ainda que eu goste, para ficar contigo, bem pertinho de ti, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que têm ajudado a vida cristã de alguma maneira, com dízimos, ofertas, com alimentos, nesse momento tão difícil. Nossa igreja é tão pequena e graças a Deus estamos abertos porque você tem acreditado nesse ministério. Quero agradecer a todos os obreiros, do fundo do meu coração, aos diáconos, aos obreiros que sempre estão aqui, que arriscaram suas vidas em momentos difíceis, que nos ajudam a limpar essa igreja, nos ajudam a colocar as cadeiras, ajudam a limpar a privada, a varrer o chão, a pegar o lixo do banheiro. Cada um de vocês que já varreram essa igreja, eu quero agradecer do fundo da minha alma, do meu coração, a todos vocês que compartilham a live, que chamam um amigo, chamam alguém, que vem para a igreja, mesmo na pandemia, vem para cá. Às vezes o filho não quer vir, às vezes a mãe não quer vir, o pai não quer vir, você vem, você dá o seu coração. Às vezes as pessoas foram embora e você permaneceu. Eu quero dizer obrigado a você, eu quero te agradecer, porque por causa de você, essa igreja continua aberta, e eu e a igreja é muito grata a você. Nós somos gratos a você, e nós queremos levar essa palavra. Shangri-La, em busca do Éden perdido, se termina em Jesus de Nazaré, a fonte de água viva, que cessa o anseio pela eternidade e nos abre o coração para a verdadeira realidade que é em Cristo Jesus, que é a paz em Deus e a eternidade futura no Filho de Deus. Eu quero que você lembre disso para sempre, com a graça de Jesus, no nome de Deus. Fique com Deus, fique em paz. Até domingo no nosso culto Vida Cristã, se assim Deus permitir. Amém.